Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo o 23º episódio da série de devocionais do livro de Jonas. 23 episódios. Lembra que eu falei que o capítulo 2, até o capítulo 2, onde eu tinha feito, tinham dado 22 episódios. Amado, porque teve um vídeo aí que eu gravei, que eu falei, vai dar 22 episódios, mas eu esqueci de dizer que eram 22 episódios até o capítulo 2. A série total Jonas deve dar um pouco mais de 30 episódios, deve dar uns 35, por aí. Amém, querido? Então, se você é novo por aqui, fica calmo. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha que vai aparecer nesse canto aqui, e você vai poder acessar todos os episódios da série de devocionais do livro de Jonas. Vai poder acessar também outras séries, série do livro de Ruth, a série de estudos Gênesis, tudo. Você vai poder acessar tudo, mas esse card aqui vai te levar lá para o canal, mas vai te colocar na série Jonas, onde você vai poder assistir os 22 episódios anteriores. Amém? Hoje a gente começa o capítulo 3 do livro de Jonas. Então, pega a tua Bíblia, já vai abrindo aí, já vai separando aí. Eu queria, enquanto você está abrindo a tua Bíblia, em Jonas capítulo 3, verso 1 e 2, que a gente vai ler, eu queria te agradecer por você estar aqui, te agradecer porque você curte, compartilha, porque você comenta, porque você espalha a palavra de Deus. Quando você dá o teu joinha, quando você compartilha, quando você comenta aqui embaixo, você diz para o YouTube que o vídeo é relevante, que o vídeo tem valor, e aí o YouTube ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Amém, querido? Então, se você tem dúvida, coloca a tua dúvida aqui embaixo. Se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilha, manda esse vídeo para alguém. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se você não gostou também, dá o dislike, é um direito que te assiste. Amém, querido? No início do ano, Deus colocou no meu coração de gravar uma série de devocionais para te ajudar, para te dar um recurso para que você crie essa disciplina espiritual que é devoção. Devotar a Deus. Quando a gente procura, busca Deus e coloca diante dele aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que pensamos, sentimos, Deus vem e nos ajuda. Ele nos ajuda a tomar as melhores decisões, ele nos ajuda nas dúvidas, nos dilemas, ele supre todas as nossas necessidades. Amém, querido? Então faça isso, não deixe de fazer sua devocional não. Independente do canal, independente dos vídeos que o pastor Alexandre coloca aqui, faça sua devocional com Deus. Amém, querido? Então vamos lá. Jonas capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Amém, querido? Parece que a gente está vivendo uma reprise, né? Parece que a gente está vivendo um repeteco. Parece que a gente viu isso em algum lugar. Não parece não. Isso já rolou no capítulo 1, né? Vamos voltar no capítulo 1? Olha aqui, Vou te lembrar o início do livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Se você é novo por aqui, você deve estar pensando, mas pastor, se o senhor já leu isso no capítulo 1, verso 1, por que o senhor está lendo isso de novo agora, no capítulo 3, verso 1 e 2? Porque Deus está falando de novo com Jonas. O tema da nossa devocional de hoje é Deus misericordioso. Deus está falando a segunda vez com Jonas. Não é replay, amado, não é reprise, não é cena, né, dos melhores capítulos, retrospectiva dos melhores capítulos. Nada disso. Deus está falando com Jonas pela segunda vez. Só que agora, Deus está falando com ele depois dele ter passado 3 dias e 3 noites
dentro do ventre de um peixe, depois dele ter passado uma noite turbulenta, uma viagem turbulenta dentro de um barco que iria afundar se ele continuasse dentro daquele barco. Quem fez aí todas as devocionais e está acompanhando, sabe que Deus vem conduzindo a situação, porque Deus é soberano. No episódio passado, por exemplo, a gente tratou o tema que Deus tem o domínio sobre a minha vida, sobre a tua vida. Deus tem o domínio e ponto. Deus, ele domina sobre céus, terra e mar. Mas não obstante a isso, Deus é misericordioso. No último episódio, a gente viu que Deus tem tanto domínio sobre tudo que uma palavra dele muda a realidade de tudo. Uma palavra de Deus fez o peixe vomitar Jonas na terra. Para você ver o tamanho do domínio, o poder que há só na palavra, somente na palavra de Deus. O poder que há na palavra de Deus. Mas ele também é Deus misericordioso. Ele é Deus que é capaz de ir lá nos buscar, lá de dentro daquele barco que iria afundar, nos tirar de dentro do barco, nos trazer com todo o seu poder através do ventre de um peixe, vindo dentro de um ventre de um peixe. Porque você já parou para pensar por que Deus colocou Jonas dentro do ventre do peixe? Será que agora Deus não estaria vindo com ele o caminho que ele deveria ter feito desde o início? Será que o peixe não veio fazendo todo o percurso que Jonas não fez? Porque lá no capítulo 1 diz que ele fugiu da presença de Deus. A ideia que o texto passa para a gente é que ele partiu para um caminho completamente contrário. Era para ele ir para Nínive e ele estava indo para Tarsis. Ele foi para um caminho totalmente oposto. Será que agora o peixe não ia levando ele pelo caminho oposto de volta, o caminho que ele tinha que ter feito desde o início? E aí quando vomita ele em terra, ele já estava próximo. Eu creio que ele já estava próximo de Nínive, porque o peixe vinha sendo conduzido por Deus. E Deus fala com ele a segunda vez. Vá, levante-se, vá e pregue contra Nínive a palavra que eu te darei. Às vezes, amado, Deus fala conosco mais de uma vez. Parecemos crianças pequenas, parecemos crianças teimosas. Às vezes Deus fala conosco mais de 2 vezes. A minha oração hoje tem sido pedir a Deus que não precise falar comigo mais de 1 ou 2 vezes. Às vezes nós nos colocamos nessa situação de Jonas por teimosia e Deus precisa falar conosco 2 vezes. Quantos de nós aqui que está assistindo essa devocional já não teve essa experiência de ouvir Deus falar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Mas o que eu te convido hoje a você analisar é o seguinte: qual era o teu estado quando Deus falou a primeira vez e qual é o teu estado agora que Deus está falando a segunda vez? Qual era a tua posição, a tua situação, a sua circunstância quando Deus falou a primeira vez e agora quando Deus fala a segunda vez? Sabe, querido, eu não vou afirmar isso aqui categoricamente, nem vou generalizar, mas eu tenho para mim, que quando Deus chega ao ponto de ter que falar conosco mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, a nossa situação nunca vai ser igual à primeira. A nossa situação sempre vai estar um pouco mais complicada que a primeira. E aí nós precisamos da própria atuação, da própria intervenção de Deus para mudar o quadro, como aconteceu no episódio anterior. Deus vai falar de novo com Jonas como se nada tivesse acontecido, porque Deus faz assim conosco. Deus, ele fala conosco porque ele é misericordioso. Deus, ele fala conosco porque ele nos ama. Deus, ele fala conosco porque ele sabe que nós precisamos ouvir a sua voz de novo para entendermos. Eu quero ler um texto que você já conhece, que fica em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 22. Diz assim, olha: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã,
grande é a sua fidelidade. Sabe, amado, quando Deus fala conosco, por mais de uma vez, quando Deus fala conosco 2, 3, 4 vezes, creia que é pela misericórdia de Deus, é pela misericórdia dele que ele está falando conosco, porque a sua misericórdia não tem fim e elas se renovam a cada manhã. Eu não estou dizendo isso aqui para que você se aproveite da misericórdia de Deus para fazer papel de criança birrenta e não faça aquilo que Deus te pediu para fazer a primeira vez. Mas eu estou te falando isso aqui para que você entenda que Deus é um Deus misericordioso e que Ele vai te conduzir até que você encontre o caminho certo. Porque Deus não queria só tratar com Nínive, Deus queria tratar com Nínive, mas nós vamos ver a partir de agora que Deus também queria tratar com Jonas. Deus nunca nos pede para fazer algo sem que Ele esteja nos tratando também. Então, amado, não deixe que Deus fale 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Deus vai falar. Enquanto Deus perceber que existe a chance de você se converter, de você mudar o teu caminho, Deus vai falar contigo, porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano. Mas não deixe Deus falando várias vezes e quem sabe até falando sozinho. Não. Ouça Deus desde o primeiro momento, porque as misericórdias dele não têm fim, mas a sua justiça, uma hora, é exercida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Deus, que tu possas tocar no nosso coração, no meu e de quem está assistindo essa devocional, e que possamos entender, ó Pai, que tu sempre vai falar conosco por 2, 3, 4, 5, 10 vezes, porque tu és um Deus misericordioso. Misericordioso és tu, ó Pai. Mas que possamos, ó Pai, não ficar utilizando dessa misericórdia, Pai, para fazer o que bem entendemos, mas que possamos te atender logo no primeiro chamado, ó Pai. Pai, perdoa-nos. Tenha misericórdia sim de nós, caso nós não tenhamos entendido as vezes que tu já nos chamou, e fala conosco novamente. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.